Graça e paz, irmãos. Grace and Peace Church. É sempre um privilégio estar podendo trazer a palavra de Deus. It's always an honor to bring the Word of God. Também já como dito hoje algumas vezes, hoje é um dia muito especial, Like we have said a couple of times, today is a special day porque é um dia que a gente separa para relembrar e meditar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. because this is a day that we keep apart so that we can meditate on the resurrection of Christ. E a primeira coisa como cristãos, quando diz respeito à ressurreição, And the first thing as Christians when we think about resurrection é entender a importância que a ressurreição de Jesus Cristo tem para o cristianismo. is to understand the significance of resurrection of Christ. Porque no cristianismo a ressurreição não é um simples adorno, Because in Christianity, resurrection is not just an adornment, mas é o principal evento do cristianismo. but it's the main event of Christianity. A ressurreição é a coroa na história da redenção. Resurrection is the crown in the story of redemption. É o pilar do cristianismo. It's the pillar of Christianity. É a fundação do evangelho. It's the foundation of the gospel. O propósito de Deus quando separou um povo e redimiu um povo para si, God's purpose when he separated a people for himself, era ressuscitá-los no último dia para a glória eterna, it was for later on to resurrect them for eternal life, para que eles possam viver uma eternidade adorando a Deus. so that they could live in eternity worshiping him. Então, o ponto principal da redenção So the main point of redemption é a ressurreição para a glória eterna. is resurrection to eternal glory. Uma glória eterna não somente com espíritos glorificados, An eternal glory not only has spirits that have been glorified, mas com corpos glorificados. but bodies that have also been glorified. E o poder de Deus And the power of God é a garantia da nossa ressurreição. is to make sure that we are resurrected. Poder esse demonstrado na ressurreição de Jesus Cristo. This power is shown in the resurrection of Christ. Porque Cristo vive, nós também viveremos. Because Christ lives, we shall also live. Amém. Amen. A ressurreição não é somente uma demonstração do poder de Deus, Resurrection is just not a demonstration of God's power, mas também but also é a prova da aceitação do sacrifício de Jesus Cristo. the proof of acceptance Sacrifício. of Jesus' sacrifice. À medida que Deus Pai ressuscita Jesus Cristo entre os mortos, As God resurrected Jesus from the dead, Ele está demonstrando que está satisfeito com o sacrifício ofertado na cruz do Calvário. he shows that he's pleased with the sacrifice that happened on Calvary. Ele está satisfeito com o sacrifício ofertado pelo nosso pecado. He is pleased with the sacrifice that was done for our sins. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo bradou: está consumado. And on the Calvary, Jesus affirmed that it is done. E à medida que Deus Pai ressuscita Jesus Cristo, Ele está dizendo: de fato está consumado. And as God resurrects Jesus Christ, it does show that it is in fact done. Como está lá em Romanos 4:25. As it is in Romans 4:25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. E claro, quando falamos de ressurreição, And when we talk about resurrection, é importante lembrar que o que a Bíblia fala a respeito de ressurreição. it's important to recall what the Bible says about resurrection. Que a mensagem da Bíblia é que a morte não termina a existência de ninguém. Because the message in the Bible states that death does not end anyone's life. Qualquer pessoa que já viveu nessa terra existirá eternamente. Any person that has lived before on this earth shall live forever, E todos serão ressuscitados. and everyone shall be resurrected. Só que alguns serão ressuscitados com um corpo preparado para a glória eterna, But some will be resurrected to eternal glory, e alguns serão ressuscitados com um corpo preparado para a condenação eterna.
but some will be resurrected to eternal condemnation. Veja essas passagens comigo. Por exemplo, João 5, versos 28 e 29. This can be followed in John 5, verses 28 to 29. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem serão ressuscitados para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitados para serem condenados. Do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their graves will hear his voice and come out. Those who have done what is good will rise to life, and those who have done what is evil will rise to be condemned. Tem uma outra passagem também que afirma que todos terão corpos ressurretos. And there's another passage that says that people will have resurrected bodies. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Mas a ressurreição de Jesus Cristo é a garantia que nós seremos ressuscitados não para a condenação eterna, mas para a glória eterna. Jesus' resurrection shows us that we are to be resurrected not for eternal condemnation, but to eternal glory. Essa é a nossa esperança. This is our hope. Essa é a nossa fé. This is our faith. Mas o quão importante é então crer que Cristo foi realmente ressurreto dentre os mortos? But how important is it to believe that Jesus will resurrect us from the dead? Veja essa passagem aqui em Romanos 10, 9. Check the passage in Romans 10:9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Então percebam que crer na ressurreição é algo fundamental para a nossa salvação. So you can understand that believing in resurrection is the foundation of our faith. Por isso que a ressurreição de Jesus Cristo é o pilar do Evangelho. And that is why Jesus' resurrection is the pillar of the gospel. Se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, não teria esperança para nós. If Christ did not resurrect from the dead, there wouldn't be any hope for us. Vejam, por exemplo, 1 Coríntios 15, 17. You can check in 1 Corinthians chapter 15, verse 17. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Tanto percebam que isso é fundamental para a nossa salvação. So you can understand that that is fundamental for our salvation. E para relembrar que esse é um ponto fundamental para a nossa salvação, And to remember that this is a fundamental aspect for our salvation, a igreja tem se juntado aos domingos desde a igreja primitiva. since the primitive church, the church has been gathering on Sundays. Não que isso seja um mandamento do Senhor e nada que impeça nós também de nos ajuntarmos em outros dias, Not because this is a God's commandment or that we can't meet in other days, mas tem sido feito dessa forma para apontar para a importância que a ressurreição de Cristo tem. but it has been this way ever since to point out that Jesus, Que a ressurreição representa. what resurrection shows. A ressurreição de Jesus Cristo, ela domina todo o Novo Testamento. Jesus' resurrection dominates the entire New Testament. Ela é documentada nos 4 evangelhos. It's documented in the 4 Gospels. Ela domina também as epístolas. It also dominates the epistles. E hoje, como tivemos recentemente uma série de sermões no livro de João, And like we had the past series in the book of John, hoje vamos ver o relato da ressurreição de Jesus Cristo também no livro de João. today we're going to see Jesus' resurrection also in the book of John. Por isso eu convido todos a nos acompanharem em João 20. And I invite you to follow us in John 20, A gente vai estar lendo dos versos 1 ao 18. from verses 1 to 18. A gente vai ler em inglês porque a passagem é um pouquinho longa, We'll only read in English because the passage is long, mas eu peço que vocês acompanhem na sua própria língua.
but you can follow in your own languages. Então, João 20, versos de 1 a 18. So, John 20, verses 1 to 18. Early on that day, early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. So she came running to Simon Peter and the other disciple, the one that Jesus loved, and said, "They have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have put him." So Peter and the other disciple started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent over and looked in at the stripes of linen lying there, but did not go in. Then Simon Peter came along behind him and went straight into the tomb. He saw the stripes of linen lying there, and as well as the cloth that had been wrapped around Jesus' head. The cloth was still lying in its place, separate from the linen. Finally, the other disciple, who had reached the tomb first, also went inside. He saw and believed, and they still did not understand from Scripture that Jesus had to rise from the dead, and the disciples went back to where they were staying. Now Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to look into the tomb, and saw two angels in white, seated where Jesus' body had been, one at the head and the other at the foot. They asked her, "Woman, why are you crying?" "They have taken my Lord away," she said, "and I don't know where they have put him." At this, she turned around and saw Jesus standing there, but did not realize that it was Jesus. He asked her, "Woman, why are you crying? Who is it you're looking for?" Thinking he was the gardener, she said, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him." Jesus said to her, "Mary." She turned towards him and cried out in Aramaic, "Rabboni," which means teacher. Jesus said, "Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." Mary Magdalene went to the disciples with the news, "I have seen the Lord," and she told them that he had said these things to her. Amém. Bom, como a gente vê aqui, essa é uma passagem bem longa. As we see it here, it's a long passage. E esse é o evangelho que mais detalha a ressurreição de Jesus Cristo. And this is the gospel that mostly describes better the resurrection of Christ Em more details. in more details. Creio que parte disso é pelo fato do próprio apóstolo João estar envolvido aqui na passagem. I believe that this is because Apostle John was also in the passage. A gente vê que ele correu junto com Pedro lá para conferir o sepulcro. We see that he ran with Peter to check out the tomb. Então esse aqui, se você ler os 4 evangelhos, esse aqui é o que você vai encontrar mais riqueza de detalhes. So if you read the 4 Gospels, you will notice that this one has the most details. Mas claro que se você quiser ter a figura completa da ressurreição, é necessário você ler os 4 evangelhos. But if you want to have the bigger picture of resurrection, you shall read the 4 Gospels. Inclusive eu recomendo vocês, quando tiver um tempo, ler os 4 evangelhos, a parte da morte e a ressurreição de Jesus Cristo, tudo de uma vez. I recommend you to read the 4 Gospels from the part where The death and the da resurrection. morte e da ressurreição. Sim, dessa forma vocês vão encontrar mais detalhes. And in this way you shall find more details. Mas como é uma passagem rica aqui, hoje a gente não vai poder focar em tudo, a fundo em todos os pontos. But since we have a rich passage, we won't be able to cover all points. Mas hoje a gente vai focar em 3 pontos principais. But we're going to focus in 3 important points. Primeiro a gente vai focar aqui nas evidências que apontam para a ressurreição de Jesus Cristo. So we shall first focus on the evidences of Jesus' resurrection. Depois a gente vai analisar nessa passagem
pela perspectiva de Pedro e João. Then we will analyze from Peter and John's point of view, E a gente vai ver o que a gente pode aprender com a atitude deles aqui. and we can see what we can learn from them. E por último, a gente vai analisar pela perspectiva de Maria Madalena. And lastly, we shall see from Mary Magdalene's perspective, O que, na minha opinião, é uma das partes mais extraordinárias de toda a Bíblia. which in my opinion, it's the most extraordinary part of the Bible. Bom, muito bem, indo para o nosso primeiro ponto, então, vamos analisar aqui as evidências que comprovam a ressurreição de Jesus Cristo. So let us start by analyzing the evidence of Jesus' resurrection. E o primeiro ponto que a gente pode notar aqui é The first point that we can notice here is o sepulcro vazio, the empty tomb, que está aqui nos versos 1 e 2. which is in verses 1 to 2. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. So she came running to Simon Peter and the other disciple, the one that Jesus loved, and said, They have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have put him. Então essa aqui é a primeira evidência que aponta, comprova a ressurreição de Jesus Cristo. So this is the first evidence that proves of Jesus' resurrection. E o texto aqui fala que Maria Madalena foi a primeira a chegar no túmulo e ver o túmulo vazio. The scripture now says that Mary Magdalene was the first person to arrive at the tomb and the first person to see it empty. E esse é um detalhe muito importante, And this is an important detail porque 3 dos 4 evangelhos because 3 out of the 4 Gospels vão descrever que Maria Madalena estava presente no sepulcro no momento em que o corpo de Jesus foi colocado lá e ele foi selado. the scriptures state that Mary Magdalene was there from the moment that the body was introduced into the tomb and from the moment that the tomb was closed. Então, como não existe coincidências na palavra de Deus, And since there are no coincidences in God's word, aconteceu dessa forma para ter uma testemunha ocular que o túmulo que antes possuía o corpo de Jesus Cristo agora estava vazio. it happened in this way so that there could be an eyewitness that the tomb which once contained Jesus' body was now empty. E uma coisa que me chama a atenção aqui é a porta do túmulo aberta. And what calls for my attention is the fact that the tomb's entrance was opened. Porque eu sempre olhei para essa passagem e pensei, bom, é simples, Jesus estava lá, ele saiu, ele arrancou a pedra e saiu. Because I always thought Jesus was inside, he opened the tomb and he went out. Mas veja essa passagem aqui, ainda no capítulo 20 de João, a respeito de Jesus. But then if you check still in the same passage, Vai ser no verso 19. verse 19, Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. on the evening of the first day of the week, when the disciples were together, with the doors locked for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, Peace be with you. A gente vê aqui que portas trancadas não seria um problema para Jesus passar. We see here that locked doors was not a limitation for Jesus to enter. Então, tirar a pedra do túmulo não era uma necessidade para ele sair de lá. So removing the tomb's door was not a necessity for Jesus to go through. Mas a porta do túmulo estava aberta não para que Jesus saísse de lá, But then the tomb was opened not just because Jesus had to leave from there, mas para que as testemunhas entrassem lá e confirmassem que Jesus foi ressurreto. but rather so that the witnesses could see that Jesus had been resurrected. Já vimos aqui que Deus estava satisfeito com o sacrifício de Jesus Cristo. We see over here that God was pleased with Jesus' sacrifice, E Deus queria mostrar isso para a humanidade, queria deixar essa evidência para que todos vissem. and God wanted to show this to humanity. Então esse é o motivo do sepulcro estar aberto. And this was the reason why the
tomb was opened, para que testemunhas pudessem entrar lá e confirmar que realmente Cristo foi ressurreto. so that the witnesses could go in and check that Jesus was indeed resurrected. Então essa é a primeira evidência acerca da ressurreição de Jesus Cristo, o So- sepulcro aberto e vazio. So this is the first evidence that Jesus had been resurrected, an empty tomb. E a segunda evidência que aponta aqui para a ressurreição de Jesus Cristo And the second evidence of Jesus' resurrection é o testemunho de anjos. is the witnesses of the angels. É o que a gente vai confirmar aqui We're going to see it here. a gente vai ver no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos de 4 a 6. We're going to see that in Luke 24, chapter verses 4 to 6. Aqui falando quando Maria Madalena e as outras mulheres chegaram lá no túmulo e ele estava vazio. Which explains how Mary Magdalene and the other women checked that the tomb was empty. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupa que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhe disse quando ainda estava com vocês na Galileia. While they were wondering about this, suddenly two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground, but the men said to them, Why do you look for the living among the dead? He is not here, he has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee. Então, muito bem, já vimos que a primeira evidência é o sepulcro vazio. We see that the first evidence was the empty tomb, Agora temos também o testemunho de anjos que apontam que Cristo foi ressurreto. but we also have the witnesses of angels that point that Jesus was resurrected. E a terceira evidência que aponta que Cristo foi ressurreto And the third evidence that Jesus was resurrected é o testemunho de homens e mulheres que presenciaram, foram testemunhas oculares da ressurreição. is a testimony of men and women that saw that Jesus foi ressurreto. Jesus was resurrected. Foram testemunhas oculares que Cristo foi ressuscitado. They were eyewitnesses that Jesus had been resurrected. E é através destas testemunhas que hoje viemos a crer que Cristo foi ressurreto. And it's through these witnesses that now we believe that Jesus was in fact resurrected. Como está aqui no Evangelho de João, dos Like- versos 29 ao 31. Like it is in the Gospel of John from verses 29 to 31. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu. Feliz os que não me viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Then Jesus told him, Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Jesus performed many other signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Então é através do testemunho desses homens e mulheres que viram Cristo ressurreto, So it's through the testimonies of these witnesses that so that Jesus was resurrected. testemunhas como o próprio apóstolo João, Witnesses such as Apostle John, é através desse testemunho que viemos a crer. and it's through this testimony that we believe. E vemos aqui que a Escritura foi escrita com esse objetivo, para que creamos. And we see that the scripture was written with this same objective so that we could believe. Bom, agora que a gente já viu aqui as evidências que apontam para a ressurreição de Jesus Cristo, And now that we have seen the evidences of Jesus' resurrection, agora vamos analisar aqui na passagem que lemos o comportamento de Pedro e João we shall analyze Peter and John's behavior e ver o que a gente pode aprender com eles. and see what we could learn from them. Não há palavra na Escritura que não exista lá que possa nos ensinar algo.
Every word that is in the scripture is there meant to teach us something. Bom, a gente vê aqui na passagem que após eles serem comunicados por Maria Madalena, ambos vão até o sepulcro para conferir se ele estava vazio realmente. We see that after Mary Magdalene told them that the tomb was empty, they ran towards it to check. E está aqui documentado dos versos 3 a 7. And it's here from verses 6 to 7. 3 to 7. 3 to 7. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separados das faixas de linho. So Peter and the other disciple started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent over and looked in the stripes of linen lying there, but did not go in. Then Simon Peter came along behind him and went straight into the tomb. He saw that the stripes of linen were lying there, as well as the cloth that had been wrapped around Jesus' head. The cloth was still lying in its place, separate from the linen. Então o texto aqui diz que após ouvir o relato de Maria Madalena, os dois saem correndo para o sepulcro. So the text tells us that after hearing Mary Magdalene's what Mary Magdalene said, they both ran to the tomb. Exato, e aqui fala que os dois correram. It says that both of them ran. Por algum motivo aqui João também diz que quer deixar bem claro que ele era um melhor corredor que Pedro. And for some odd reason, John wrote in here that he was a better runner than Peter. Porque duas vezes ele fala que foi mais rápido do que Pedro. Because he mentions twice that he outran Peter. Provavelmente João estava mais em forma. Probably John was more fit. Acho que Pedro era mais sedentário. I think that Peter didn't exercise a lot. Mas brincadeiras à parte, o que a gente pode observar aqui é que entre os crentes existem diferentes comportamentos. Jokes aside, we can notice here that between Christians, there are two kinds of behavior. Não há dúvida que ambos amavam o Senhor. There are no doubts that both of them love the Lord. Mas ainda assim cada agiu conforme as suas próprias características. Yet each one of them behaved according to their own character. João, alguém que era mais introvertido, reservado. John was more introvert, reserved. Ele chega até a porta do sepulcro, mas não entra. He gets to the entrance but doesn't walk in. E Pedro, que veio após ele, And Peter that came after him, alguém mais extrovertido, explosivo, fervoroso, was more of an extrovert, fervent, and explosive. Ele não se contentou em ficar apenas na porta. He didn't feel content by just standing by the entrance, Mas ele entrou lá para conferir. but he walked in to check out. Foi mais ou menos como eu vi as crianças hoje aqui na frente. Just like I saw the children here today, Você viu que naturalmente umas delas dançavam mais, com mais alegria, you could see that some of them danced more with more joy, outras eram mais contidas. some were more shy. Então assim é entre os crentes. It's just the same for Christians. Cada um tem sua própria característica. Everyone has their own character. E se está descrito dessa forma aqui na palavra de Deus, é para nos ensinar algo. And if it's written in this way in the Word of God, is to teach us something. E aqui podemos aprender que nem todo mundo vai ser igual. And from here we can learn that not everyone is the same. Aqui a gente aprende a tolerar os nossos irmãos que não vão pensar, não vão sentir e compreender as coisas da mesma maneira que nós. We'll learn to deal with our brothers and sisters in Christ who do not think the same way we do. Dessa forma a gente aprende a tolerar mais os nossos irmãos.
In this way, we learn how to be more tolerant towards them. Nem todos precisam ser iguais. Not everyone has to be the same. No jardim do Senhor, as flores têm diferentes cores e formas. In the Lord's garden, flowers have different forms and colors, Mas ainda assim foram plantadas pelo mesmo Espírito. yet they were both planted by the same Spirit. Na igreja de Deus, tem alguns como João e outros como Pedro. In the Lord's church, there are some that are more like John and others like Peter. Essa é a primeira coisa que a gente consegue aqui aprender com esse relato de Pedro e João. And this is the first point that we get to learn from John and Peter. E o segundo ponto aqui é que existe ignorância até mesmo entre os crentes. And our second point is that there is an existence of ignorance among Christians. Vejam o verso 9. We can see in verse 9, Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. they still did not understand from Scripture that Jesus had to rise from the dead. Esse é um ponto interessante, porque eles passaram 3 anos com Jesus. This is an important point because they spent 3 years walking with Jesus. E Jesus, por diversas vezes, falava que era necessário que o Messias sofresse, fosse morto e ressurreto. And multiple times, Jesus mentioned that the Messiah had to be murdered and resurrect. E aí, aqui é o próprio apóstolo João que fala que ele e o seu companheiro Pedro eram ignorantes acerca disso. And here, John points out that him and Paul were ignorant towards that fact. Not Paul, but Peter. Him and Peter. No fim do dia, a gente precisa lembrar que não é sobre conhecimento. O conhecimento não é a coisa mais importante que a gente precisa. And at the end of the day, we should remember that it's not just about knowledge. Knowledge is not the main point. Mas o que é mais importante é ser alcançado pela graça e a misericórdia de Deus. But what is important is to be rich by God's grace and mercy. Claro que existe conhecimento necessário para todo cristão. And of course, there is knowledge there is a necessity to have knowledge among Christians. Conhecimentos específicos, por exemplo, como a nossa própria como o nosso próprio pecado. It's important for us to acknowledge our sin, É importante conhecer a nossa culpa. our guilt, É importante ter conhecimento da obra salvadora de Jesus Cristo. and the salvific work of Jesus. of Jesus. É importante também ter conhecimento que é necessário ter fé e arrependimento. It is necessary to acknowledge that we need to have faith and to repent. Esse é o conhecimento básico. Todo cristão precisa ter conhecimento dessas coisas. This is the basic knowledge that every Christian should have. Mas ainda assim, um cristão com esse conhecimento básico pode ser alguém ignorante a respeito do resto da palavra de Deus. But even with this knowledge, Christians can still be ignorant about Jesus, Sobre o restante da palavra de Deus. about the rest of the Lord's word, Sim, da palavra de Deus. about the Lord's word. Yeah, the Lord's word. Exactly. E se a gente comparar alguém que é ignorante, mas possui a fé e a misericórdia de Deus, If we compare an ignorant person that possesses God's faith comparem com alguém que possui muito conhecimento da palavra de Deus, and compare it with someone that has a lot of knowledge of God's word, mas ainda assim não foi alcançado pela graça e a misericórdia de Deus, and yet that way they have not yet been reached out by God's grace, é essa pessoa ignorante que possui a graça e a misericórdia que será salva. the person who is ignorant but has the Great. Okay, so it's the person who is ignorant but yet has received grace that will be saved. Exatamente. Com isso aqui eu não estou fazendo uma exaltação à ignorância. With this, I'm not exalting ignorance. É necessário que sim, gastemos tempo na palavra de Deus, buscar conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus. It is necessary that we spend time with God to understand His.
sua palavra. His word. Mas, acima de tudo, é importante But, perceber se temos ou não a graça e a misericórdia de Deus. but above all things, it's important to know whether we have received grace Is- and mercy. Isso é o mais importante, That's what's more important, mais do que conhecimento. more than knowledge. E agora vamos analisar o encontro de Maria Madalena com Cristo ressurreto. And now let us analyze Mary Magdalene's perspective. O que, na minha opinião, como eu disse antes, é uma das passagens mais incríveis da Bíblia. Like I've mentioned, this is one of the most incredible passages in the Bible. E quando diz respeito a Maria Madalena, pouco sabemos sobre ela. When we talk about Mary Magdalene, there isn't a lot that we know from her. O que podemos saber sobre ela é que Cristo expulsou dela 7 demônios. What we know from her is that Christ has cast out 7 demons, E está descritos lá em Marcos 16:9, em Lucas 8:2, which is mentioned in Mark 16:9 Mark 16:9 e Lucas 8:2. and Luke 8:2. Isso é o que dá para a gente saber sobre ela. And this is what we know from her. Muitos já se arriscaram a dizer que ela vivia uma vida de imoralidade sexual antes de encontrar Jesus. Many have stated that she had a sexually immoral life before she had encountered the Lord. Mas a verdade é que não sabemos muito sobre isso. But the truth is that we don't know a lot about her. O que podemos saber é que ela foi uma pessoa submetida a um nível peculiar de possessão demoníaca. What we can acknowledge is that she has been exposed to a peculiar Possessão demoníaca. demon possession. E também era uma pessoa que possuía um grande amor pelo Senhor. And that she was a person that loved the Lord a lot. Ela possuía um amor imenso e um nível de gratidão incompreensível. He had a lot of love and to an inexplainable way. Vejam os fatos. Let's see the facts. Ela foi a última a sair da cruz. She was the last one to leave the cross. Ela esteve no sepulcro enquanto o corpo de Jesus foi colocado lá. She was by the tomb when they put Jesus' body inside. Ela foi a primeira a chegar no sepulcro no domingo. She was the first one to reach the tomb on Sunday. Ela chegou lá quando ainda estava escuro. She got there when it was still dark. E ainda assim, quando Pedro e João foram lá no sepulcro e foram embora, And yet, after Peter and John went to the tomb and left, o amor dela não permitiu que ela saísse também. Ela permaneceu lá no sepulcro. the love she had did not allow her to leave the tomb. É o She que stayed vemos. there. É o que vemos aqui nos versos 10 e 11. This is what we see in verses 10 and 11. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Then the disciples went back to where they were staying. Now Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to look into the tomb. Então a gente vê aqui que o amor dela não permitiu que ela saísse do local onde ela viu o corpo de Jesus pela última vez. So we see here that the love she had for Christ did not allow her to leave the place where Christ was last seen. E essa passagem aqui nos ensina uma grande lição. And this passage teaches us something very great. Essa passagem nos ensina que aqueles que mais amam o Senhor, que amam o Senhor com mais perseverança, com mais fervor, This passage shows us that those who love the Lord with a lot of perseverance and very fervently são aqueles que vão mais experienciar e se alegrar com a comunhão e a presença de Deus. are the ones who will cherish the most God's presence. Mas a pergunta que fica é como pode alguém amar tanto a Deus? But the question here is, how can someone love God to this extent? Chama atenção para um verso lá em uma passagem lá em Lucas 7, verso 47. This calls us to Luke, Sete. Luke 7, verse 47. Diz assim: portanto eu lhes digo, os muitos pecados dela, que não é Maria, outra mulher, lhe foram perdoados,
pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. This is about another woman, not Mary, and it says, "Therefore I tell you, her many sins have been forgiven, as her great love has shown. But whoever has been forgiven, little loves little." Então aqui a passagem diz que aquele quem foi muito perdoado, muito ama. So the word says here that those who have been forgiven a lot will love a lot. Então a pergunta que fica é quão grande é o nosso amor por Deus? So the question here is, how great is our love for God? Quer você crescer em amor pelo Senhor? Do you want to grow in love for the Lord? Medita no quanto Ele te perdoou. Meditate upon how much He has forgiven you. Talvez você não tenha a noção que que Deus te perdoou bastante, que a sua dívida era grande. Maybe you haven't yet noticed that you had a great debt and the Lord has forgiven you a lot. Mas se esse é o caso, recomendo você gastar tempo na palavra de Deus, que o Espírito Santo vai te convencer disso e o teu amor por Deus vai aumentar. And if this is the case, I encourage you to spend a lot of time with God, that the Holy Spirit shall show you. Portanto, quem muito foi perdoado, muito ama. So who has been forgiven to a great extent will love to a great extent. E esse grande amor dela não permitia que ela saísse de lá. And this great love that she had did not allow her to leave that location. Onde estava o corpo de Jesus, ela não sabia. Where Jesus' body had been laid, she didn't know. O que aconteceu com ela, ela também não sabia. What happened with Jesus, she also didn't know. Mas o amor dela fez ela honrar esse último local em que ela viu o Senhor. But the love that she had allowed her to honor the lost location that Jesus was seen in. E aquela que honrou a Deus foi honrada por Deus. And the one who had honored God had been honored by God. Porque foi a ela que os anjos falaram. Because it was to her that the angel spoke. Não foi com Pedro nem com João que estava lá pouco tempo antes. They didn't speak with John or with Peter. Foi com ela que o Cristo ressurreto primeiro falou, primeiro apareceu. It was with her that the resurrected Christ had spoken first with. Não foi com os apóstolos. It wasn't with the apostles. Não foi com os líderes judeus. It wasn't with the Jewish leaders. Não foi com os reis dessa terra. It wasn't with the kings of that kingdom. Mas o Deus ressurreto But the resurrected God falou primeiro com essa mulher. spoke first with this woman, Uma simples mulher. a simple woman. Quão incrível essa passagem. How incredible is this passage? E esse princípio permanece até hoje. And this principle stands still this day. Aqueles que honrarem a Deus serão honrados por Ele. The ones who honor God shall be honored by Him. Aqueles que o amam vão experienciar a presença dEle. The ones that love Him shall experience His presence. É como o louvor que a gente cantou aqui hoje. It's just like the worship song we sang today. If you seek Him, He will manifest Himself. Se o buscar, Ele se manifestará. Esse é o princípio que permanece até hoje. And this is the principle that stands till this day, Porque Deus é imutável. because God is immortal. God is immutable. Muito bem, então a primeira coisa que a gente vê aqui nesse encontro de Maria Madalena com Cristo ressurreto é o grande amor que ela possuía pelo Senhor. So the evidence that we see here is the great love that Mary Magdalene had for the Lord. Amor esse que foi recompensado por ser a primeira a ver o Jesus ressurreto. This love that was rewarded by being the first person who saw the resurrected Christ. E a primeira coisa aqui que também me chamou a atenção na passagem, que também podemos aprender com ela, é que muitas vezes os nossos medos e ansiedades são desnecessários. Another point that caught my attention is that sometimes we worry by Nosso medo e ansiedade, we end up having worries and anxiety que são desnecessários. that are unnecessary. Na passagem aqui vemos que ela chorava e ninguém podia consolá-la. In the passage we saw that she cried and no one could console her. Ela chorava enquanto os anjos falavam com ela. She cried as the angel spoke with her.
Ela chorava enquanto Jesus falava com ela. She spoke whilst Jesus was speaking with her. Está aqui nos versos 13 e 15. And it's here in verses 13 and 15. E eles lhe perguntaram, aqui no caso os anjos: Mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e eu não sei onde puseram. Depois no verso 15. Disse ele, agora Jesus: Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? They asked her, Woman, why are you crying? They have taken my Lord away, she said, and I don't know where they have put him. At this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not realize that it was Jesus. He asked her, Woman, why are you crying? Who is it that you are looking for? Então a gente vê aqui que ela chorava, ninguém podia consolar ela. And with this, we can see that she cried and no one could console her. E a gente vê que era desnecessário, porque o próprio Senhor estava próximo a ela. And we see that it was very unnecessary because the Lord himself was standing by her. O Senhor estava próximo em espírito e em carne. The Lord was near her in spirit and in flesh. E mesmo assim ela chorava sem parar. And still that way she cried. Desnecessário. Unnecessary. E essa é uma ilustração de muitos de nós hoje. And this is an illustration of most of us here. Dizem que 2/3 do medo que temos nessa vida nunca chegam a se concretizar. It is said that 2/3 of the worries that we have throughout our lives don't even come up to exist. Grande parte das nossas preocupações não se tornam realidade. Majority of our worries do not come true. 2/3 das nossas lágrimas são em vão. 2/3 of our tears are shed in vain. Então é isso também que a gente pode aprender aqui nessa passagem. So this is what we can learn from this passage. Por isso a gente precisa orar por mais fé, And this is why we should pray for more faith, paciência patience, e lembrar que tudo contribui para aqueles que o amam. and recall that everything works for the good of those who love him. E a gente percebe aqui que ela só reconheceu o Cristo ressurreto quando ele chamou ela pelo nome. So we can see here that she only realized that Jesus had been there or was there with her after he called her by name. Aqui no verso 16, Jesus disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. In verse 16 where it says, Jesus said to her, Mary. She turns toward him and cried out in Aramaic, Rabboni, which means teacher. E aqui não tem como não fazer uma conexão com a série de sermões que a gente viu poucas semanas atrás. And from this we can make a connection with the sermons we had in the past weeks. Você lembra do sermão que a gente falou a respeito que Cristo é a porta das ovelhas? Do you remember that the sermon where we spoke that Jesus was the door of the sheep pen? Ele fala lá em João 10, no verso 3. Where it says in John 10 verse 3. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. Isso foi dito lá em João 10, alguns capítulos atrás. This was said in John 10, E a gente vê isso exemplificado aqui nesse encontro de Maria. and we see an evidence of this with what happened with Mary. Ela não estava reconhecendo ele, She did not recognize him, mas no momento que ele chamou ela por nome, but after he called her by name, ela reconheceu a voz do Senhor. she recalled his voice. Então, portanto, o Senhor é o pastor que chama as ovelhas pelo nome e as ovelhas ouvem a sua voz. So the Lord is the shepherd that calls his sheep by name. Agora eu vou me aproximando do final, se o time de louvor quiser subir. So towards the end, I invite the worship team. Um ponto aqui também que chama a minha atenção An important point that calls my attention para as pessoas que têm dificuldades em aceitar quando mulheres estão pregando o Evangelho. to the people that have a certain Challenge. have a challenge to accept that women can preach.
Sabemos que o evangelho não é totalmente pregado a não ser que você anuncie a ressurreição de Jesus Cristo. We know that the gospel cannot fully be preached if you don't acknowledge Jesus' resurrection. O resumo do evangelho é: Jesus foi morto pelos nossos pecados, foi sepultado, segundo as Escrituras, e foi ressurreto no terceiro dia, segundo as Escrituras. In a nutshell, the gospel is Jesus was murdered, he was buried, and 3 days later he resurrected. Essa é a fundação do evangelho. This is the foundation of the gospel. Você não prega o evangelho a não ser que você anuncie a ressurreição de Jesus Cristo. You can't preach the gospel unless you mention as well the resurrection of Christ. E o que a gente vê aqui nos versos 17 e 18? And what we see in verses 17 and 18, Jesus diz: Não me segure, pois ainda não voltei para o meu Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que lhes dissera. so verse 17 to 18, it states, Jesus said, "Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." Mary Magdalene went to the disciples with the news, "I have seen the Lord," and she told them that he had said these things to her. Se você não prega o evangelho até anunciar a ressurreição de Jesus Cristo, If you don't preach the gospel without mentioning Jesus' resurrection, que a gente vê aqui que a primeira pessoa na história da humanidade a anunciar a ressurreição de Jesus Cristo we see that the first person that stated Jesus' resurrection, foi uma mulher. it was a woman. Ficou incrível essa passagem. How incredible is this passage? E eu gostaria de encerrar aqui com uma passagem em 1 Pedro, And I would capítulo 1, de versos 3 a 5. and I would like to close this moment with the chapter in 1 Peter chapter 1 verses 3 to 5. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Amém. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy, he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power, until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Amém. Amen. Vamos orar. Let us pray. Pai, Father, graças lhe damos pela oportunidade de estar hoje na sua presença. we give you grace for the opportunity of coming into your presence. Graças lhe damos, Senhor, pela essa esperança viva ao qual temos. We give you grace for this Esperança viva. this living a hope that we have. Esperança viva essa que temos pelo fato da ressurreição de Jesus Cristo. This living hope that we have through the resurrection of Jesus Christ. Nós cremos, Senhor, porque o Senhor ressuscitou Jesus Cristo, o Senhor também nos ressuscitará ao último dia. We believe, Lord, that because you have resurrected Christ, we shall also be resurrected on the last day. Esse é o evangelho ao qual temos crido, Pai. And this is the gospel of which we believe, Father, Que Cristo morreu pelos nossos pecados that Christ died for our sins e que Ele foi ressurreto para a nossa justificação. and that he was resurrected for our justification. Obrigado, Pai, por tamanha misericórdia. Thank you, Father, for such mercy. Obrigado, Pai, pela Tua graça ter nos alcançado. Thank you, Father, for your grace which has reached us. E clamamos a Ti, ó Pai, We give you glory, Lord,
Que essa esperança viva possa alcançar mais corações. May this living hope reach more hearts, Que mais pessoas venham a crer nesse evangelho. that more people can believe in this gospel, Que mais pessoas venham crer nesse evangelho do Deus vivo, Pai. that more people can believe on the gospel of the living God, Para que eles tenham vida eterna. that they shall have everlasting life, Para que eles sejam ressurretos para a glória eterna. that they shall be resurrected to eternal glory, Para que dessa forma, Pai, seu nome seja glorificado eternamente. that in this way your word can be, your name can be glorified till eternity. É o que lhe agradecemos e lhe suplicamos. And this is what we thank you and we ask for. Em nome de Jesus Cristo, In Jesus' name, aquele que foi ressurreto dentre os mortos. the one who was resurrected from the dead. Amém. Amen.